Boa noite. E estão connosco também a comentadora da RTP, Helena Garrido, e o economista da Nova SBE, Pedro Brinca. Aos dois, muito boa noite e obrigado por estarem connosco. Já vamos falar sobre o crédito à habitação. Começava pelo dinheiro que os bancos pagam, pelo dinheiro que nós colocamos nos bancos. Escreveste num artigo que, ao contrário do sol, a subida dos juros quando nasce não é para todos. Sim, de facto, Portugal está numa situação um pouco peculiar neste aspecto, não é? Quando estamos a falar de remuneração de depósitos, Portugal, isto já são números de março de 23, Portugal, na remuneração de depósitos a prazo às famílias, está a remunerá-los, ou remunerou-los em março a uma taxa média de 0,9%. É a segunda mais baixa da zona euro. A média da zona euro é 2,11%. E o país que remunera esses depósitos de forma mais elevada é a França, com 2,77%. Mas no caso das empresas isso também acontece. Estamos a falar de uma remuneração média dos depósitos a prazo de 1,98%. Portugal aqui já é o sexto mais baixo, em que os bancos pagam remunerações mais baixas nos depósitos das empresas, em que a média da zona euro é de 2,57%. Mais uma vez, a França é o país que está a remunerar melhor estes depósitos, com 2,96%. E depois isto não se vê pelo outro lado nas taxas de juros que os bancos cobram. Por exemplo, no produto de taxa fixa de crédito à habitação, que é mais facilmente comparável, Portugal cobra a terceira maior taxa da Europa, com 4,23%, quando a média europeia é 3,14%. De facto, há aqui não só Portugal está destacadamente abaixo da média na forma como remunera estes depósitos, as taxas de juros do Banco Central Europeu subiram e, na maioria das geografias da zona euro, essas taxas de juros que remuneram os depósitos, quer de empresas, quer de famílias, também subiram. Em Portugal essa subida foi muito mais modesta, quer na remuneração a empresas, quer na remuneração a famílias. Os números que eu falei aqui são depósitos a prazo, mas a imagem ainda é pior para os depósitos à ordem. Helena, isto explica-se em parte por aquilo que Mira Amaral estava a dizer, que é os bancos têm liquidez neste momento e, portanto, não sentem a necessidade de pagar mais para que todos nós coloquemos também lá mais dinheiro. Sim, aliás, o preço do dinheiro, que é no fundo aquilo que nós estamos a falar, o preço a que vendemos dinheiro aos bancos e o preço a que compramos o dinheiro aos bancos, esta diferença está relativamente elevada quando nós olhamos para os novos empréstimos e para os novos depósitos. É preciso ter algum cuidado nestas comparações, porque às vezes estamos a comparar crédito à habitação de países que têm um peso muito grande de taxa fixa com países como nós, que têm um peso grande em taxa variável. Não é sempre mais a norte. Por exemplo, a Finlândia também tem um peso relativamente elevado em taxa variável, o que explica também que a Finlândia foi um dos países que criticou a subida das taxas de juros. De facto, nós temos de ter aqui algum cuidado nas comparações. Quando nós comparamos as diferenças, é interessante verificar que os países, foram os países que estiveram envolvidos em crises financeiras, como nós, são aqueles que estão com taxas de depósito mais baixas e são também aqueles que apresentam taxas de remuneração de crédito relativamente mais elevadas, de concessão de crédito. Por exemplo, se nós olharmos para o Chipre até dá uma remuneração mais baixa do que a nossa é 0,9%, como o Pedro há pouco referiu, o Chipre é 0,7% e pratica uma taxa de crédito até mais elevada do que a nossa para crédito à habitação, de 4,65%. Penso que nós estamos aqui a passar o preço do dinheiro, como todos os preços, é o resultado de um conjunto de fatores. Um dos fatores será a liquidez. Nós, neste momento, aquilo que é o designado, que os economistas designam como rácio de transformação, o rácio de transformação em Portugal está nos 78%, ou seja, o crédito concedido 78% dos depósitos. É um valor historicamente baixo. Nós tivemos de pedir ajuda financeira. Quando pedimos ajuda financeira, os bancos emprestavam mais do que aquilo que tinham em depósitos, era da ordem dos 120%, 130% em média no setor bancário. Neste momento os bancos estão alagados em liquidez e isso pode explicar a razão pela qual não aumentam tanto as taxas de depósito e neste momento até pode ser mais vantajoso os bancos
até emprestarem o dinheiro ou entregarem o dinheiro e depositarem o dinheiro no Banco Central Europeu, porque eles recebem, se lá depositarem, 3,25%. Um segundo fator que eu diria que pode explicar esta situação é também Portugal ser relativamente um país mais arriscado, entre aspas. Nós somos um país altamente endividado, famílias, empresas, Estado, tem uma dívida elevada e o preço do dinheiro também se faz através do risco. É assim que funciona, embora pareça um bocadinho contra-intuitivo, mas quanto mais arriscado é o devedor, maior é a taxa de juro que os bancos cobram. Um outro argumento que os bancos estão a usar é o facto de terem vivido até agora com taxas de juros negativas e na altura também não cobraram às pessoas por terem o dinheiro no banco, como aconteceu em alguns sítios. Houve até uma controvérsia muito grande na altura em que os bancos até caíram na tentação de tentar ir por esse caminho. Em Espanha, eu penso que em Espanha isso aconteceu, até foi com um grande depósito de uma grande empresa, em que se cobrou dinheiro para a empresa depositar lá o dinheiro. Obviamente que os bancos não ficaram a perder, porque a estratégia que usaram foi aumentar significativamente as comissões. A razão pela qual os bancos estão a atrasar, independentemente da racionalidade que tudo isto tem, os bancos não são irracionais, é um negócio, não é? Como é óbvio, ninguém de nós com certeza quer que os bancos percam dinheiro, mas a razão pela qual os bancos estão a atrasar é basicamente uma razão que está relacionada, como aliás o Pedro também de alguma forma referiu, que está relacionada com a lei da oferta e da procura, e nós não podemos pedir aos bancos que sejam solidários. A solidariedade tem de vir de nós todos, do Estado, por isso é que nós pagamos impostos e contribuições, porque pedir a um negócio que seja solidário é meio caminho andado para criar problemas a esse negócio e depois termos de nós ir ajudá-los para eles não irem à falência, e nós sabemos que os bancos irem à falência é um problema. Mas é por aí que eu pego também, Pedro, que é como é que os portugueses entendem quando os bancos precisaram, nós, os portugueses, foram solidários e agora parece que o mercado, e o termo que é utilizado com frequência, é o mercado a funcionar. Bem, em primeiro lugar, confirmar uma das coisas que a Helena disse muito bem. Há realmente um desfazamento entre o que é a liquidez que os bancos têm nos balanços e as necessidades de crédito, não é? Para termos uma ideia, por exemplo, em termos de carteiras de créditos, há cerca de 9 meses atrás, a carteira de crédito total em Portugal, em empresas, eram 77 mil milhões de euros. Neste momento são 74, ou seja, está a encolher. Estamos a perder cerca de 300 a 400 milhões de euros por mês de crédito a empresas. Mantendo-se a mesma massa de depósitos e havendo mais dinheiro do que os empréstimos que existem, quer dizer, é normal que os bancos não tenham essa pressão, essa necessidade de melhorar condições para ir buscar liquidez. Dito isto, esta provavelmente não será a única razão para explicar isto, não é? Existem mais. Por exemplo... Concorrência é uma delas? Falta concorrência em Portugal? Vamos lá ver. Em termos de autoridade da concorrência, tenho dito já várias vezes, e o novo Presidente teve uma intervenção há pouco tempo, precisamente a dizer que era preciso baixar os custos da entrada para promover a concorrência no setor bancário. Mas há outra coisa que normalmente não se costuma falar e que eu acho que é muito importante, e a Helena também tocou nisso ao princípio, que tem a ver com as taxas e as comissões. Hoje em dia, na média da União Europeia, 22 a 30% das receitas dos bancos vêm das comissões. Em Portugal, a média é cerca de 40%, temos alguns bancos em que as receitas chegam a 50%, receitas com comissões e taxas. E isto, quando nós oneramos a propriedade, a mera existência da propriedade de uma conta, estamos a aumentar os custos de mudar. Estamos efetivamente a criar rigidez no mercado relativamente à facilidade com que uma pessoa tira dinheiro de um banco e mete noutro, porque a remuneração de um banco é mais favorável do que a remuneração de outro. Ou seja, este modelo para o qual a banca evoluiu, em que existe um peso muito maior nos custos fixos de ter contas bancárias, em que existe uma dependência muito maior destas taxas, etc., torna a concorrência mais difícil.
Isto será uma das razões pelas quais nós temos problemas. Falou-se, obviamente, de excesso de liquidez, quer dizer, e depois também há alguma iliteracia financeira. As pessoas não estão habituadas a ir às compras de crédito, a comparar soluções. Aliás, foi uma das recomendações que o novo presidente, por acaso teve da banca, da Autoridade da Concorrência, recomendou, foi aumentar a comparabilidade dos produtos com simuladores institucionais. Alguns já existem, mas mesmo assim é difícil comparar muitas vezes também há muitas as ofertas que são feitas. Dificuldades e entraves que se colocam nos bancos quando se tenta fazer isso. É óbvio que até na coisa mais simples, chegar ao balcão e pedir para fazer essa troca, há sempre muitos entraves que são colocados. Eu posso até falar em nome... Eu fiz isso há pouco tempo e fui solicitar documentos ao banco de onde iria transferir o meu crédito e, claro, mas não veja lá, nós até temos um bom spread, quer dizer... Existem entraves, a questão do distrato também é uma das coisas que foram faladas na questão do crédito à habitação. Ter um documento que cancela a hipoteca do banco A para ir para o banco B, tipicamente às vezes as metem custos que podem ir dos 60 aos 200, quer dizer, todo este modelo de criação de entraves, obviamente que não é desejável. E nesse aspecto tudo isto cria alguma rigidez na capacidade dos bancos concorrerem entre si e com isso levarem os preços para baixo, o que me faz a mim ainda mais, ou provoca em mim, se calhar uma surpresa ainda maior, quando ouço a Mário Centeno a dizer que veria com bons olhos a fusão de dois dos maiores bancos portugueses, que seria bom para o mercado. Quer dizer, a mim causa-me alguma estranheza. Para termos uma ideia da ordem de grandeza do aumento destas comissões que a Helena acabou por referir, o custo dos cartões de débito nos últimos 10 anos aumentou 163%. Quando estamos a falar do custo anual de uma conta bancária, nos últimos 10 anos passou de 89,69 euros para 131,85 euros. E essas não são áreas onde o Governo pode regular? Bem, poder regular pode, mas pronto, lá está. Isto agora também é um bocadinho... O martelo da regulação normalmente pode ser muito impreciso e pode às vezes trazer mais problemas do que soluções. Obviamente em algumas análises mais regulação é precisa e a banca foi um dos setores que mudou o paradigma, desde 2008 foi precisamente uma maior regulação e supervisão bancária e isso vê-se nas instituições. Eu trabalhei no Banco Central Europeu, quando trabalhei no BCE nós éramos 2.800 pessoas. Quer dizer, o BCE neste momento tem mais de 4.000 e esse aumento é todo, ou quase todo, para a supervisão bancária e vigilância macroprudencial. Eu, tipicamente, gosto de esgotar primeiro as vias da concorrência, baixar os custos de entrada, ter a certeza que os bancos são racionais nas suas escolhas e que, ao competirem entre si, obviamente, vão fazer com que os preços baixem. Obviamente, se isso não for suficiente, há sempre uma porta aberta para mais regulação. Mas seria sempre, para mim, a última das ferramentas a usar. Helena, há uma percepção errada nesta altura e é uma pergunta sobre a dimensão do impacto da subida das taxas de juros nas famílias. Muitas vezes falamos, e aqui na RTP também, de subidas de 200, 300 euros. Para já um pouco a ideia que fica é que a coisa nesta altura está controlada. Poderá vir uma fatura mais pesada, mais para a frente? Não, isso virá, não é? Aliás, o próprio engenheiro Mira Amaral referiu isso e é claro que o BCE em junho vai voltar a aumentar as taxas de juros e deverá aumentar pelo menos mais uma vez este ano, pelo menos, vamos ver como é que se comporta a inflação e, portanto, toda a gente tem de estar preparado, quem tem a crédito de habitação a taxa variável tem de estar preparado para o aumento da prestação. Aquilo, eu não tenho os números de memória, mas o Banco de Portugal fez um estudo sobre a segmentação destes créditos à habitação e sobre o impacto que isso poderia ter nos orçamentos das famílias e não se mostrou muito preocupado. Daí eu o peso relativo das pessoas que poderão vir a ter problemas é relativamente pequeno. O peso relativo é relativamente pequeno. Desculpa aí a repetição, mas o peso é pequeno. Sendo o peso pequeno, obviamente que há pessoas, as pessoas existem, não é? São poucas, não são, comparado com a dimensão do crédito à habitação que existe, é relativamente pequeno, mas existem pessoas que vão ter problemas. O problema maior é que esta subida das taxas de juros é acompanhada, portanto, a subida da prestação é acompanhada com uma perda de poder de compra relacionada com bens básicos como a alimentação, agora não a energia que está a descer, mas a alimentação que, embora dê sinais de que não está a subir tanto,
continua a subir a taxas bastante elevadas, de 14%, 15% a 6%. Esse é o aperto financeiro, está a ser feito por duas vias. No caso das pessoas que têm crédito à habitação, é terem menos dinheiro para gastar nas outras coisas, porque sobe a prestação da casa, e na prática precisavam era de mais dinheiro para gastar em alimentação e nas despesas da casa, até porque a inflação se está a contaminar, está a contagiar outras áreas. Dito isto, as medidas que o Governo adotou, nomeadamente o apoio que vai dar às famílias com crédito à habitação até um determinado montante, que, se não me engano, é 200, com empréstimos até 200 mil euros, pode dar algum contributo para aliviar esta fase de subida bastante significativa das prestações das casas nas famílias com rendimentos mais baixos. Pedro, e uma última pergunta. As taxas de juros estão a subir. Se for fixada hoje uma taxa de juros de alguém, vai ficar com ela, se tiver um euro agora há um ano, vai ficar com ela um ano, pelo menos será aquele valor. E depois disso, há a esperança de que baixe ou podemos esperar longos anos assim? As expectativas têm sido muito instáveis. Vamos lá ver, em janeiro as perspectivas sobre a evolução das taxas de juros eram muito mais otimista daquela que é agora. Isto aconteceu um choque muito grande inicial em fevereiro, por causa da inversão da inflação em Espanha e em França. Os números da inflação em Espanha e em França subiram em fevereiro. A revisão das expectativas relativamente ao caminho das taxas de juros alterou-se para taxas de juros mais elevadas e mais persistentemente elevadas durante mais tempo. Em março, a Espanha teve uma queda dramática da inflação, Portugal teve uma queda acima da média da inflação. A inflação core, a inflação subjacente, que é aquela que exclui energia e alimentação na Europa, na zona euro, não baixou em março, baixou pela primeira vez apenas em abril, mas logo por azar baixa a inflação subjacente, aumentou a inflação no total, por causa, mais uma vez, da questão da energia. Eu diria que todas estas previsões estão acompanhadas de uma incerteza brutal, e há um exemplo clássico que eu gosto de referir. A 12 de março, Christine Lagarde veio ao público, estava a começar a pandemia de uma forma mais generalizada na Europa, dizer que isto era uma crise sanitária, que não era uma crise do sistema financeiro, que não via um papel fundamental para o BCE, e os mercados reagiram de uma forma claríssima. As taxas de juros da dívida soberana dos países da sul da Europa dispararam de forma dramática. 6 dias depois, Christine Lagarde convoca nova conferência de imprensa a dizer que afinal não é bem assim e tal, isto se calhar é uma crise que merece outro tipo de acompanhamento do BCE, e anunciou o Pandemic Emergency Purchasing Program, que foi um programa excepcional de compra de dívida, 5 vezes superior àquilo que já estava programado até ao fim do ano. Por isso, quando as circunstâncias mudam, também mudam as políticas, e como disse a Helena muito bem, tudo isto está dependente de uma coisa: inflação. O que é que podemos avançar olhando para a frente e que nos pode deixar um pouco mais preocupados, entre aspas? Isto é muito difícil ter sol na eira e chuva no naval. E o que aconteceu foi que nós tivemos números de crescimento que foram acima daquilo que era esperado. Era esperado que a zona euro pudesse entrar em recessão. A zona euro abrandou cerca de 2 décimas de crescimento, o que não é significativo, basicamente estagnou, não entrou em recessão. Portugal até teve uma surpresa em termos de crescimento extraordinário, quase que o dobro daquilo que os analistas estavam à espera, e nesse aspecto um desempenho mais forte, uma resiliência mais forte por parte da economia, pode significar que a pressão sobre os preços não pode abrandar. É um pouco draconiano dizer as coisas desta maneira, mas não há crise inflacionista que uma boa recessão não cure. Evitado o panorama da recessão, isto pode significar que a inflação seja um bocadinho mais difícil de baixar. Neste momento a expectativa, como disse a Helena bem, é que haja um aumento de 25 pontos base em junho e julho, que a partir daí as taxas possam estagnar, mas o risco neste momento é para que possa ser acima de 25. Ou seja, o cenário central é 25 pontos base de aumento em junho e estagnação, mas a incerteza que existe é que poderá ser maior que isso. Se a inflação ajudar, creio que a expectativa em janeiro era que a partir de setembro pudessem baixar as taxas de juros. Neste momento não é essa a expectativa central. Será, na melhor das hipóteses, a partir de janeiro de 24. Eu sou um pouco otimista, espero antes, mas tenho que reconhecer que sou mais otimista que a generalidade dos analistas. Pedro Brinca e Helena Garrido, agradeço aos dois a presença aqui na 360. Boa noite. Obrigado.